era a comemoração dos 25 anos do Sesame Street, ou dos 30 anos, não lembro. E aí alguém me deu um ingresso para eu ir, eu levei meu filho e dois amiguinhos, e foi, tipo, maravilhoso, assim, né? Isso era uma coisa que eu pensei, poxa, se eu não morasse aqui, eu não ia poder viver Aham. isso. Agora, né, assim, de ver o Wynton Marsalis e a banda de jazz dele tocando músicas da Vila Sésamo, né? Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Vamos à segunda parte dessa conversa que rendeu muitos assuntos interessantes, com a Tânia Pereira em New York. Aqui tem muito doido, né? Aqui é muito maluquinho. Então, a gente até. Nossa, muito a gente nem entrou ainda na parte das perguntas de Nova York, mas a gente Nova vai chegar York. lá pra comparar. O Vai papo ter tá três, sério aqui três, hoje, tá três muito partes. sério. Vai ter É três muito partes do geopolítico, nosso. agora vamos Não, falar mas é dos importante, é fatos legal. agora. A gente vai chegar na parte que a gente vai comparar os loucos do Japão, os loucos dos Estados Unidos. Os trens, Mas- os loucos. Só pra dar uma intro aqui, eu não sei que episódio a gente tá agora, mas só pra dar uma intro, a Tânia escutou a gente, eu e a Ilda, a gente tava discutindo. Pra quem não escutou, ouça um episódio que a gente falou de Tóquio. A gente comparou Foi sobre Tóquio e Nova turismo, York. É. Isso, foi sobre turismo e tal. E que aí eu lembro de ter falado que eu tinha chegado em Nova York e me decepcionei, porque assim, né, eu A Gabi criança, também. sempre assisti filmes assim, Gabi também. É. Aí eu sempre assisti filme de Nova York quando era criança e tal. Só que como eu acho que eu vim direto de Tóquio pra Nova York, aí eu fiquei, é muito parecido e um pouco mais sujo, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu me senti uma decepçãozinha. Porém, eu tava conversando com a Tani aqui antes da gente conversar, que ainda assim é um dos lugares o lugar que eu mais quero morar, assim, na minha vida. Então, tipo, eu tenho muitas perguntas, assim, daí, né? Tipo, como Falar você- nisso, assim, voltando mais um pouquinho ainda, como você falou, você foi pra Austrália em 96, né? 96 foi a primeira vez que eu fui a Nova York. Ai, nossa, devia ser muito diferente, Legal. né? É, bem diferente. Mas gente foi tá- meio decepcionante, como a gente falou, né? Chega lá, Times Square, nossa, esse negocinho, né? Esse pedacinho. E você, assim, você queria, você falou, eu sou de cidade grande, eu sou de São Paulo, tal, e eu queria mudar de Orlando, porque era muito pacato e tal. E quando você chegou em Nova York, você ficou decepcionado e falou, não, era tudo que eu imaginava mesmo. É o meu Eu lugar. já tinha vindo para Nova York uma vez, a passeio, talvez acho que em 2004, 2005, mas assim, foi uma viagem muito curta. E aí quando a gente veio para morar, eu vim antes para procurar um emprego, né? Porque naquela época não se fazia entrevista online, então eu tive que vir até aqui fazer entrevista de emprego e gastar dinheiro, enfim, tal. E fiz a entrevista e tal. Só que quando eu cheguei aqui, uma coisa que me assustou muito foi o preço do aluguel. Assim, eu estava vindo da Flórida, que é um estado que aqui nos Estados Unidos é considerado um estado barato, né? E aí quando eu fui, eu lembro assim, imagina, 15 anos atrás, a média de aluguel de um estúdio em Manhattan era tipo $1.800. Uau, Um estúdio. É muito caro, né? É. E aí, quando a gente se mudou, nós dois, eu e meu ex-marido, começamos a trabalhar no Four Seasons e a gente tinha um salário legal. Era até bem mais alto do que a gente ganhava na Flórida. Eu era supervisora de governança e ele era supervisor, acho que de recepção, alguma coisa assim. E o salário dava para a gente pagar o aluguel, né? Mas era um apartamento muito pequeno, mas muito pequeno. E era aquele apartamento, sabe, que você vê no filme que você abre a janela e você dá de cara com a parede? então isso é um pouco triste, né? Tipo, triste, não Pô, batia sol ainda no bem que não foi a apartamento. janela do vizinho, que às vezes tem também isso, né? Você É, dá de cara com então, um cara de cueca lá do outro lado. exatamente. E aí, isso foi uma coisa que, assim, me chocou muito, o preço das coisas. Depois eu vivi o inverno, né? Porque eu nunca tinha vivido num lugar frio, que neva. Então, no primeiro inverno, você não tem as roupas apropriadas, né? Você sai de calça jeans e passa frio, né? Porque ninguém sai de calça jeans num lugar. Assim, depois o seu corpo se acostuma, mas eu não tinha roupa, não tinha bota de neve. E assim, isso me chocou muito, assim. Mas, ao mesmo tempo,
eu adorava essa facilidade de você poder ir de metrô e ônibus para todo lugar. Uhum. Eu adorava essa variedade de restaurantes que tem aqui, que tem comida vietnamita, que tem comida da Tailândia, tem comida árabe, né? Assim, eu estava vindo de Orlando em 2008, que não existia muitos restaurantes. Hoje em Orlando, né, meu ex-marido mora lá, então eu vou lá com uma certa frequência. A cidade já mudou bastante, mas para mim chegar assim, ter todas as opções, ir num Chinatown e ver todas aquelas pessoas chinesas, para mim aquilo era fascinante, né? E aí também uma coisa que me chocou, que a gente falou antes, foram os ratos. Os ratos dentro de casa, os ratos fora de casa, porque eu nunca tinha É lidado pet. com esse tipo de problema, né? Então, assim, foi uma coisa que eu falei, gente, é uma coisa assim que tem muitas pessoas que vêm para cá e falam assim, como é que você aguenta morar nesse lugar? Uhum. Porque é muito perrengue, é caro, tem essa questão É do clima, violento. né? É violento. Então, assim, e assim, eu não romantizo, sabe? Tipo, ai, uma vez que você tá aqui, né? Tipo, Tudo é você se sente no lindo. filme, assim. Eu não Aham, romantizo isso, aham. mas o que eu penso, assim, também, como é muito difícil a vida aqui, eu tento sempre ver o copo meio cheio, sabe? E, Sim. por exemplo, eu trabalho na Park Avenue. Uh, Então, toda vez que eu cruzo aquela avenida e que eu olho assim para onde Uhum. eu olho assim o prédio, eu vejo aquela vista que tem aquele prédio que chama MetLife hum, e tem aqueles Uhum. táxis amarelos, eu acho bonito, entendeu? Eu é. tento ver a Sim. beleza nessas pequenas coisas do dia a dia, porque senão a vida fica muito difícil, né? Vocês, assim como eu, são imigrantes, então você tem todos os problemas de imigrar, de você não, né, você não dominar o idioma 100%, né? Porque isso nunca vai acontecer. Você ter toda a saudade da família, você no Japão com problemas de fuso horário, falta de grana, né? Porque a maioria dos imigrantes não são, né, que eles chamam de expatriados, né? Que você vem com um empregão e tal. Então, assim, e aí eu fico pensando, se eu não aproveitar o que a cidade tem para oferecer, não vai me sobrar mais nada. Hum. Uhum. E isso é uma coisa que, como eu moro aqui há muitos anos, e eu uso muito Instagram, né? Assim, conheço muitas pessoas. Minhas amigas do Brasil falam, Tânia, você faz amizade na internet. Eu falei, faço. Faço né? Minhas amigas do Brasil, eu acho bizarro que eu conheço gente na internet. E que viram amigos de vida real, assim, sabe? Que a gente sai do Aham. virtual para o real. E aí, às vezes, algumas pessoas falam para mim, ai, Tânia, minha amiga tá mudando, você pode dar né, um insight, alguma coisa? E eu sempre falo isso para a pessoa, eu falo, olha, se você não gosta disso, não fique se apegando, vai embora de Nova York, Uhum. porque é uma cidade muito cara, é uma cidade apertada, é uma cidade violenta. É violenta como no Brasil? Óbvio Não. que não. Eu moro sozinha aqui com meu filho, não tenho medo de chegar em casa, né? Assim, à noite eu já não saio mais à noite sozinha, eu já prefiro não arriscar. Mas assim, é uma cidade complicada. Então, que se você não aproveita o que a cidade tem para oferecer, tanto da vida cultural como a vida gastronômica, o transporte público, então aí é melhor você não vir aqui, porque é muito cara a cidade. Hum. Essa é a real, a cidade é muito cara. Hoje eu moro num apartamento em Manhattan porque eu consegui um apartamento através do programa que eles chamam de Affordable Housing, Hum. que é um Ah, sorteio. Assim, isso pode virar um podcast só por ele sim, mesmo, nem sabia que porque eu já existia virei isso em Nova PhD York. nesse assunto. Então, existe um programa que chama Affordable Housing, é um programa da prefeitura de Nova York, porque se você olha nos filmes de Nova York, assim, esses filmes, Hilda, que é fã do Law and Order, aqui tem aqueles prédios de tijolinho, sabe, que eles chamam de projects, Hum. que são conjuntos habitacionais administrados pela prefeitura de Nova York. Uhum. Esses apartamentos são muito baratos. Baratos, estou falando assim, $600 por mês. Hum. Só que tem uma Caramba. lista de espera gigantesca e são prédios que não são bem conservados. E tem muito Então, problema, são né? Sempre prédios violento. que Tudo. têm muitos problemas violentos, são prédios da É, população mais é carente, praticamente uma favela aí, né? exatamente, e com todos os problemas que uma comunidade pobre tem. Uhum. Então, tem essa opção de moradia que você tem que ser pobre de Marredeci para qualificar. Então, tem muita gente que acaba não indo atrás de um emprego para não perder o apartamento. Você vê que acaba ficando naquele ciclo eterno da pobreza, Uhum. né?
Porque para que você vai arranjar um emprego e aí você vai Você tem perder que o mudar. apartamento? Hum. Entendeu? Então, assim, é uma coisa super problemática. Mas aí existe a outra possibilidade, que é você alugar apartamentos pelo preço de mercado. Porque Nova York é a única cidade dos Estados Unidos que existem mais apartamentos para alugar do que apartamentos para comprar. Porque a compra, né, assim, na maioria dos lugares as pessoas compram porque o preço médio de um apartamento é muito alto. Então, a maioria das pessoas não tem condições de comprar um apartamento. Isso eu estou falando financiado, né? Não vamos entrar nem no comprar um apartamento à vista. Então, um apartamento de 2 quartos aqui, em média, custa $1 milhão. Isso é Uau. muito dinheiro. Uhum. Em dólar, em real. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. É muito dinheiro. $1 milhão, $1 milhão. Então, as pessoas alugam. E aí, o que acontece? Mas mesmo o aluguel é caro. A média do aluguel aqui em Nova York é $4.500. Uou! Isso é muito 4 dinheiro mil também. dólares. Uau. É, É o Manhattan é aluguel muito caro. médio. É o aluguel médio em É. Manhattan, e Brooklyn é um pouquinho menos, e Queens é tipo 3 mil. O aluguel médio, tá? Claro que existem opções mais baratas e mais caras, Sim, né? sim. Obviamente. Mas mesmo assim, se você for comparar com, né, o Gui mora em Ohio, comparar com o resto do país, é um absurdo. Ah. É um absurdo. Então, o que eu estava falando. E aí, esse negócio do aluguel é muito caro. E aí, a prefeitura tem um programa que eles fazem junto com as incorporadoras, que toda vez que tem um prédio novo, a incorporadora recebe um incentivo fiscal da prefeitura para separar uma porcentagem dos apartamentos para preços abaixo de mercado. E aí, esses apartamentos, a prefeitura tem um sistema que chama Affordable Housing Lottery, que é uma loteria de apartamentos mais acessíveis ou menos caros, né? E aí é de acordo com a sua renda e você entra num sorteio. É um processo bem complicado, assim, porque você tem que entrar num sorteio, aí você é sorteado, se você é chamado, você tem que enviar uma batelada de documentos, desde a sua certidão de nascimento até o seu último olerite, né, do seu trabalho, o imposto de renda. Enfim, é um processo longo que eu fui aplicando para essas loterias por muitos anos, porque eu sempre quis morar em Manhattan, né? Quando eu me separei, eu fui morar em Queens e sempre quis voltar para Manhattan, porque eu trabalho em Manhattan, meu filho estuda em Manhattan, então eu queria voltar. E aí, por causa dessa minha determinação e eu dei sorte, eu fui sorteada para um apartamento aqui em Manhattan em março do ano passado. Eu acabei me mudando em outubro de 2022 e hoje moro num apartamento de 2 quartos aqui no East Village, num prédio até que é antigo, na verdade, é um prédio que eles vão pouco a pouco... Reformando? É meio triste falar isso, mas a pessoa vai morrendo, daí entra uma outra pessoa no apartamento. Porque esse prédio que eu moro tem 11 mil pessoas no condomínio que eu moro. Uau! É tipo uma mini cidade. Você tá morando no prédio do Only Murders in the Building, né? Ai, não, antes fosse. E aí eu consegui esse apartamento e foi tipo... Eu acho que eu senti o que uma pessoa sente quando ela ganha na loteria, assim, porque eu fiquei Não, muito você feliz. ganhou literalmente, né? Porque Eu ganhei na loteria. Manhattan ainda, East nossa. Village. Eu tenho vista do Empire State na minha casa. Sério? Que chique. E aí você pode ficar aí até quando você quiser? Até quando eu quiser. Uou! E eu posso Parabéns. passar para o meu filho quando ele tiver 18 anos. Uau! Por isso que é Então, difícil, assim, né? Porque vai né? passando de filho de pai pra Então, filho. isso é uma coisa que existe uma controvérsia, entendeu? Porque, por exemplo, se algum dia eu começar a ganhar muito bem, né? Porque assim, o preço de mercado do apartamento aqui no meu prédio custa 4 vezes mais do que eu pago. Então, vamos dizer que em algum momento da minha vida eu começo a ganhar 4 vezes mais do que eu ganho. Eu devo deixar esse apartamento para outra pessoa que precisa mais do que eu? Ou tipo, gente, não veio tirar meu bilhete premiado da loteria. Então, é um dilema moral, né? Sim. É uma questão. É um dilema moral. Uma questão pessoal aí já, né? Né? Então, assim, pela minha experiência aqui no meu prédio, ninguém sai. As pessoas saem literalmente do caixão. Não, ainda mais East Village, nossa. Assim, eu me sinto muito, muito sortuda, assim, muito, muito, muito. Assim, eu sou muito grata
E se eu posso ajudar alguém, assim, eu ajudo, né? Falando, não, vamos sentar, eu te explico como é o processo. Porque isso que eu estava falando no começo, o preço do aluguel em Nova York é muito alto. Uhum. Então, assim, ou você tem que ganhar muito bem, ou você tem que ganhar muito mal. Hum. E não tem nada no meio do caminho, né? E é uma Aham. cidade que está espantando a classe média, né? A classe média ela acaba tendo que morar nos condados do entorno, né? Aham. E aí você ter fazer, né? No Japão também tem isso de você fazer o commute para o centro e passar horas no trem, Uhum. horas no metrô para poder trabalhar no centro, né? E Sim. aí a sua qualidade de vida, Vai pro saco, né? né? Ah. Assim, e aqui, diferente do Japão, os trens não são aquela maravilha, né? Então não é um trajeto agradável, né? O metrô aqui é muito antigo, então ele É. quebra toda hora, e aí você fica preso no metrô. Eita. Nossa. Aí o dá um terror, aqui ela nunca mais anda de metrô. Não, eu nunca andei aí, né? Eu nunca, porque eu tenho medo mesmo. Eu sempre Não, vejo quando assim, você veio era muito perigoso. eu acho muito sujo, muito feio. Daí eu falo, e é tão fácil andar por aí. Sim, para andar a pé é E ótimo. eu Né? pego táxi também, se eu tiver que ir para algum lugar. Quando você tá em Manhattan, você não precisa, né? Normalmente eu fico em Manhattan, em algum hotel em Manhattan. E aí é tudo pertinho, né? Você fica ali no centro, ali, Sim, sim, é não tudo tem perto. necessidade. Ontem eu fui na Times Square pegar meu filho, que ele estava com uma amiga. Gente, andar naquela Times Square de sábado não é para os fracos. É tipo muito cheio de gente. Então, Turista. assim, tem coisas da cidade, assim, que eu não trabalho perto da Times Square, não moro lá perto, mas que são coisas bem problemáticas da cidade, porque é a cidade que todo mundo quer estar. Sim. Todo Uhum. americano sonha em morar aqui. E assim, quando as pessoas falam, ai, você mora em Nova York, né? Parece que vem né? Tem um sorriso Sim. assim na cara das pessoas, né? Ai, que legal, né? Assim, é a primeira coisa que as pessoas falam. É. Porque isso, né, assim, acho que por causa dos filmes, fica no nosso imaginário, né? Aham. Então, Uhum. a gente tem uma visão romântica da cidade, assim, né? Aquela É. coisa, né? If you can make it here, you can make it Anywhere. anywhere. E Sim. também, né? Assim, tem as músicas, né? Você pega a música agora essa música da Alicia Keys, né? Que fala de Nova Uhum. York, né? Aham. Com Jay-Z, né? Não só o Frank Sinatra. Então tem É. uma exaltação assim da cidade É, New York que é New York, né? Assim, é uma das cidades que as pessoas falam, ai, mais sonhadas do mundo inteiro, né? Não acredito que tenha ninguém que nunca tenha sonhado em ir aí, né? Assim, a gente fala, a gente brinca, foi meio decepcionante, assim, porque não é exatamente aquilo que a gente vê em filme, que a gente tem como você falou, que a gente tem nesse imaginário, né? Quando a gente pensa em Nova York, sim, a gente pensa numa coisa diferente do que é. Mas assim, a gente fala isso, mas a gente fala, ninguém se arrependeu de ter ido a Nova York, assim, e é um lugar que eu acho É. que sim, todo mundo tem que ir, sim, né? com E certeza. quando eu E se você for tiver falar assim, outra oportunidade, eu fala vou. 5 filmes de Nova York, você consegue falar Todo cinco Rapidinho, mundo. filmes rapidinho. também. Só o de Allen, né? Mesmo que Pega o de Verdade. Allen, já... Mesmo que você não seja muito 10. cinéfilo, você fala 5 filmes, 5 séries, assim, Sim. rapidamente. Então, É. a gente fica com esse bombardeio, né? Desde, sei lá, de Law and Order até Sex and the City, né? Ou Ah. de Esqueceram de Mim, né? Até, É. assim, esses filmes, até o King Kong, né? Assim, tem, tipo, todos esses filmes que mostram as coisas boas, as coisas ruins, né? Uhum. Mas eu acho que... E aqui a indústria do cinema é muito... Assim, quase toda semana eu vejo um set de filmagem, né? Uhum. De série, de filme, né? Eles continuam filmando muito na rua, né? Porque Marvelous Miss a Daisy. prefeitura dá incentivo fiscal, né? É. É, da Miss Maisel, Miss Maisel. É. já vi aquele do Billions também. Agora essa série que passa aqui é a Succession, que é Succession, da né? HBO, que Sim. é sensacional Bombando, né? também. Então, assim, ai, gente, adoro. Adoro, odeio A todas gente as também gosta muito pessoas. de seriado, mas... vamos ver aqui. Você gostou de White Lotus? Eu só assisti o primeiro, Ah. o segundo eu não Então assisti. não gostou muito, né? A primeira temporada, né? Você Ai, diz. a primeira temporada, Eu detestei, odiei. Eu O amei. Gui adora. Aí eu gostei, assim, é engraçado porque onde eu trabalho com as pessoas, as pessoas são essas pessoas que eu trabalho. Ai, nossa, isso que eu ia falar agora. Ô! Eu falei, Ah, Tânia, como é que. é. Então, Se eu Você é fosse a você, eu nem teria assistido funcionária. nem o primeiro. Eu não teria assistido nem o eu sou primeiro a funcionária do episódio. hotel. É tipo too close,
to home, entendeu? E É, aí eu trabalho para essas pessoas e essas pessoas que fazem esses comentários horríveis, tal. Então, eu achei interessante porque tem vários, né? Assim, plot twist, né? Tipo, tem sim, todas sim. essas. Porque é uma série de ficção, não é um documentário sobre um hotel, né? Então, tem várias coisas engraçadas, coisas que talvez não aconteçam né, no dia a dia de um hotel, mas eu achei super legal, assim. Mas eu, até o meu chefe, ele brinca, porque eu tava vendo Succession. E ele fala assim, ai, Tânia, eu não consigo ver essas séries, porque para mim é tipo ver as pessoas que a gente trabalha para e ver como elas são na vida real, que elas são pessoas Aham. horríveis. Podres. Então, nessa coisa que a Hilda falou que o americano sempre fala, oh, how are you? Ai, né? Have a nice day, né? Uhum. E aí ele falou, mas aí a gente vê que eles são pessoas horríveis, então eu prefiro acreditar que eles são legais, que eles realmente se importam com a gente, né? Ele falou, eu não quero ver essas pessoas horríveis, tipo, tratando todo mundo mal, né? Aham. Então, eu acho que essas séries fazem a gente ficar assim. Eu ainda tenho uma visão muito romântica de Nova York, assim, eu não romantizo a vida aqui, né, quando as pessoas perguntam para mim, mas eu ainda eu gosto muito de passear em Nova York. Se abre um lugar novo, eu quero ir, se abre um parque novo. Eu tento viver muito a vida da cidade, porque senão a vida fica muito chata, né? Uhum. Sim. Se você não. Não, e culturalmente, New York tem muito a oferecer, né? Tem Aham. teatro, tem Sim, cinema, tem tanta sim, coisa, tem sim. até na rua, né? Tem coisa acontecendo que é muito legal, né? Isso que eu Sim. acho maravilhoso daqui, porque se você vai atrás, tem muitas coisas de graça, tem muitas coisas, por exemplo, se você gosta de música clássica, tem ingressos a preços populares, né? Tem balé a preços populares, ópera a preços populares. Então, assim, claro que você tem que ali fazer a sua lição de casa, talvez tem que ficar numa fila, tal, Uhum. mas ainda tem mesmo shows da Broadway, né? Assim, para quem gosta de Broadway, não tem outro lugar, né, no É. mundo. Aham. Então, tem ainda coisas a preços populares, porque as pessoas aqui, elas brigam muito por isso, né? Elas brigam muito por manter a cidade acessível a todos, né? Acessível, De ser né? uma cidade inclusiva, né? Porque, na verdade, são essas pessoas que movem a cidade, né? Não é o Sim. banqueiro, né? São essas Aham. pessoas que fazem a cidade ser tão dinâmica, ser tão viva. Então, se você começa a transformar a cidade num grande shopping center, a cidade morre, né? Assim, é só você ir numa cidade de subúrbio dos Estados Unidos, né? Você não vê ninguém na rua. Hum. Uhum. É Só tem, verdade. né? Você não vê as pessoas andando a pé, né? Porque não tem nem calçada para andar a pé, É. né? Assim, eu vejo muitas vezes, acompanho pessoas que moram em Orlando, na Flórida, assim, esses YouTubers brasileiros, eu falo, gente, não tem calçada onde as pessoas moram. É, o Japão também é assim, Aham. as ruas são super estreitas, não tem lugar para andar, não. Às vezes a gente anda de carro assim, morrendo de medo para não cair numa plantação ainda, porque ainda são, assim, são um piso abaixo, né? Você tem que tomar muito cuidado. À noite, se você tiver bebido um pouquinho, vira e mexe, aí tem um carro caído aí em alguma plantação, né? Porque não tem Ah, calçada, não uma tem bicicleta, nada. uma pessoa. É, É. uma bicicleta, né? Então, Ainda é japonês que gosta de beber pouco, né? Já, Ah, né? ó, é. Mas você falou, isso que você falou é muito interessante, de você não romantizar, mas ter uma visão romântica. Tem um diferencial nessa parte. Sim, é. Pode soar que é igual, mas não é. Mas o que mais me encanta em Nova York, eu não, eu sou horrível, péssima em história em geral, mas assim, eu não sei de onde que veio isso em Nova York, mas pra mim os nova-iorquinos são, tipo, gênios do marketing pessoal da cidade. Porque, igual a gente tá falando dos filmes e tal, e tem uma coisa que é muito forte, imagina Nova York, pra mim, que é essa coisa da criatividade. Você não precisa ter muito dinheiro para se divertir. Então, não que tudo seja acessível, mas o nova-iorquino, sabe, tem essa. Igual você estava falando, se você consegue sobreviver, a menos que você desista e saia da cidade, você tem que arranjar um jeito de ser feliz ali. Então, na minha cabeça, eles sempre acham jeitos de fazer coisas incríveis com pouco e dando um jeito ali. Que você acha disso? Você sente isso? Você falou que tem várias coisas acessíveis ainda, mas, por exemplo, você já se viu tendo oportunidades em Nova York que você falou, putz, só aqui para eu conseguir fazer isso. Eu nunca faria isso em outro lugar, ou não?
Eu acho que, para mim, assim, de oportunidade que eu já tive, que eu pensei, se eu morasse em outro lugar, não ia ter, essa oportunidade de ir em restaurantes a preços acessíveis, de lugares do mundo que eu nunca nem conhecia, sei lá, um restaurante do Uzbequistão, ou um restaurante de uma região específica da China, e você poder encontrar as pessoas desses lugares, né? Porque isso eu nunca vivi em outro lugar. No lugar que eu trabalho tem gente do mundo inteiro, tem gente, sei lá, da Albânia, de El Salvador, das Filipinas, da Polônia, da França. Então, assim, é ter essa gama de variedade de pessoas e de ideias também, né? Porque isso também abre muito a sua cabeça, né? De Sim. você conversar com pessoas que passaram por imigrações diferentes, né? Nós somos imigrantes que saímos de um privilégio, né? Não saímos fugidos de nada, ou perseguidos, ou de uma pobreza extrema, como os nossos antepassados do Japão Uhum. saíram, né? Então, assim, de você ver pessoas que foram recentemente refugiados políticos, assim, te faz uma pessoa, além de uma pessoa mais empática, te faz uma pessoa muito melhor, né? Assim, de você ter essa percepção, assim, né? De você ver, e que são pessoas até diferentes, pessoas até mais conservadoras do que eu, de você conseguir também chegar nesse lugar do meio, sabe? De não ficar só, né, que a minha opinião é a certa e a dos outros é errada, né? A opinião deles é só diferente da minha. E não necessariamente a gente tem que concordar. Então, assim, para mim, essa Torre de Babel de Nova York é uma coisa que não existe em outro lugar, porque você tromba com as pessoas mais, né? Talvez existam em outras grandes cidades aqui dos Estados Unidos, porque aqui é um país ainda aberto à imigração, Uhum. mas aqui você acaba literalmente trombando com essas pessoas, porque o espaço aqui é muito diminuto, né? Então você divide metrô, né? Assim, por exemplo, meu filho já viu dezenas de vezes pessoas de burca no metrô, né? Só Ah. com o olhinho de fora, assim, ou pessoas muçulmanos da Ásia, por exemplo, né? Pessoas da Indonésia, né? Então aquelas mulheres que usam só o véu. Assim, sei lá, eu penso mais assim em relação a imigrantes da Ásia que acabam chamando mais atenção por causa da vestimenta, do Oriente Médio. Isso ele nunca ia ter oportunidade de vivenciar em nenhum lugar dos Estados Unidos, né? Porque Uhum. até podem existir imigrantes nesses lugares, mas as pessoas não usam transporte público, é cada um no seu carro, né? Então, eu acho que para mim são as pessoas alguma oportunidade assim, sei lá, de ver algum artista, tal. Aqui todos os grandes shows vêm para cá. Eu não vou muito em show, mas todos os grandes shows vêm para cá, desde, sei lá, U2, Lady Gaga. Mas, né, tudo isso é muito caro, né? Uhum. Mas eu já fui em ópera, já fui em concertos muito legais. Uma vez a Sim. gente foi num evento de jazz com a Vila Sésamo, né, com o Sesame Street, e Uau. quem tocou foi a banda daquele músico de jazz, Wynton Marsalis. Ah, E era a comemoração dos 25 anos do Sesame Street, ou dos 30 anos, não lembro. E aí alguém me deu um ingresso para eu ir, eu levei meu filho e dois amiguinhos, e foi, tipo, maravilhoso, assim, né? Isso era uma coisa que eu pensei, poxa, se eu não morasse aqui, eu não ia poder viver Aham. isso. Agora, é. né, assim, de ver o Wynton Marsalis e a banda de jazz dele tocando músicas da Vila Sésamo, né? Uau. Então, Nova assim, York é uma viagem cultural diária, né? Uau. então, por isso que eu acho que se você é uma pessoa que não gosta muito disso, e sem fazer juízo de valor, sabe? Uhum. É muito difícil a vida aqui, porque se você, né, assim, agora pensando assim, poxa, eu posso ir no museu, ver um Monet, ver um Van Gogh a hora que eu quiser. Né? A Uhum. hora que eu quiser. Eu vou no Metropolitan, como eu sou residente, eu não pago nada. Eu dou $1 de doação, se eu quiser, e eu posso ver uma obra de arte a hora que eu quiser. E eu posso ir lá no museu só para ver aquele quadro e ir embora, né? Tipo, tô com saudade de ver o Monet. Vou lá, vejo os 15 Monets que tem lá no Metropolitan e vou embora. Uhum. E aí, se eu quiser outro dia voltar para ver o Van Gogh, eu volto. Essas experiências são, né, que realmente não tem preço, assim. Mas falando assim Sim. sobre os nova-iorquinos, eu ouvi muito falar de muitas pessoas que Nova York mudou muito depois do September 11, né? Que os nova-iorquinos sempre eram muito rudes, eram meio grosseiros, tal. E depois de 2001 é que você mudou depois, né? 2008.
Mas sim. eles falaram que a atitude dos nova-iorquinos mudou muito, profundamente depois disso. Eles ficaram mais, me disseram até assim, ficaram mais humanos, assim, tem mais interesse nas pessoas e o tratamento também das pessoas é diferente, né? Então você foi numa época boa, né? Que em Nova York antes o pessoal era bem mais grosseiro aí, mais As pessoas daqui, elas são arrogante. muito apressadas, né? Eu acho que Ah, apressado tudo bem, né? eu tenho uma amiga que ela é nova-iorquina raiz, nascida e criada aqui e Ah, tal, e ela anda muito rápido. Eu falo, e ela é mais alta ainda, eu falo, ai, Sara, eu nem consigo acompanhar seu passo. E ela anda muito rápido, e ela, tipo, não tem paciência, ela não consegue ficar parada na escada do metrô, tipo, ela sempre desce andando, né? ah, Ela não fica esperando a escada rolante. ah. E aí, uma vez eu perguntei isso para ela, né, dessa coisa das pessoas. Ela é uma pessoa muito querida, assim, muito simpática, inclusive. E ela falou assim, porque a vida aqui sempre foi muito difícil, né, por causa o custo daqui sempre foi muito alto. Então, isso tornou as pessoas mais duras. E as pessoas, em geral, né, se for pensar assim, a grande maioria da população tinha que fazer trajetos muito longos para chegar na cidade. Então, ela falou, isso vai criando uma dureza nas pessoas e um cansaço mesmo, né? Uhum, Assim, tipo, quem atira a primeira pedra, quem não está mal-humorado quando está cansado, né? uhum. Sim. Então, ela É, virou falou isso. japonês aqui, né? Então, né, isso é normal, né? Se você dorme pelas 6 horas por noite, ficar 4 horas no metrô todo dia, você vai ser mal-humorado, né? Então, ela falou, tem isso, né? Porque a vida aqui é muito difícil, né? Você tem Hum, a recompensa financeira, eventualmente, mas até você chegar lá, é muita ralação, assim. O que eu falo, eu vim para cá já com um emprego ok, né? Assim, eu sou classe média aqui, classe média, média baixa, mas eu fico pensando, quem começou aqui do zero, a pessoa ralou muito, né? Então, assim, eu acho que faz, e eu acho que também tem aqui as diferenças culturais também, né? O que, né, às vezes o que é ok para nós, né? Aquela coisa que a gente chega abraçando todo mundo e ninguém abraça, aham, né? Aham. Então cria também essa coisa assim, né? O americano sempre fala, ah, o Nova York é muito mal-humorado, muito é. grosso, tal. E eu acho que eles também não querem perder essa reputação. Claro que depois do setembro e depois da quebra da bolsa e agora depois do Covid, eu acho que foram três Hum, grandes acontecimentos aqui na cidade. É assim, né? Aquela pausa, né, que a cidade teve e de se reconstruir uhum. foram momentos assim muito pontuais Na na história, né? cidade, assim, foram muitos, né? Porque o Covid aqui foi não só a parte de mortes, né? Que teve assim morte, muitas pessoas faleceram, infelizmente, da cidade ter parado, né? E Sim. muitas pessoas foram embora para sempre, muitas pessoas perderam empregos, negócios, né? Então, assim, foi uma coisa muito traumática para a cidade. Então, acho que cada vez que a cidade sai desse trauma, Se modifica. tem um período de lua de mel, assim, sabe? Que as pessoas estão mais legais, que elas estão mais doces, daí depois acaba caindo na rotina Ah, lembrei que eu sou Aham. grosso. e fica todo mundo namorado de novo. Tem alguma parte dessa personalidade, Tânia, que você fala, putz, acho que eu fiquei um pouco calejada assim nessa parte por morar em Nova York por tanto tempo, acho que eu mudei um pouquinho nisso, Tem, eu aquilo. só uso preto. Ah, é? Sério? Virou gótica? Eu só uso roupa preta, assim, muito preta eu uso. Eu uso muito pouco estampa, Aham. não uso roupa muito estampada. Minimalista. Eu fiquei meio minimalista, assim, e eu também comecei apesar de eu não ser uma pessoa super ligada em moda, Sim. eu comecei a usar coisas mais fashions, assim, Aham. tipo, sei lá, tem um cachecol diferente, algumas coisas assim, eu presto mais atenção em pequenas coisas, assim, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu nunca liguei na minha vida era a barra da calça, assim, sei lá. Agora eu acho que tem que dar um certo comprimento para parecer o sapato, assim, porque eu reparo nas outras pessoas, entendeu? Ah, Não porque eu acho entendi. que as pessoas estão reparando em mim, não é uma coisa Aham. assim de preocupada com a opinião dos outros, mas de você ter referências diferentes de moda, né? Do jeito que as pessoas se Aham. vestem. E Aham. essa coisa, de novo, de você estar vendo muita gente o tempo todo, né? Tipo, eu saio da minha casa, eu já
dou de cara com alguém no elevador do meu prédio. Aí eu saio do elevador, vou para o ponto de ônibus, eu já vejo mais 15 pessoas. Então, você vai pescando umas referências, principalmente de moda, né? Porque é o que você vê da pessoa, assim, ou o cabelo. Então, eu acho que eu mudei em relação a isso, assim, e de usar preto, sei lá, 80% do ano. Engraçado. Nova Ah, York não entendi. é considerado elegante, né? Porque a gente vê aqueles Sim, sim. As casacos no pessoas aqui são inverno, muito né? mais É. elegantes, sim. Tipo, As pessoas são mais em Los elegantes Angeles o aqui. povo é largadão, né? Anda de chinelo, bermuda. Eu lembro quando eu fui para São Francisco, né, que é uma cidade que tem muita gente com dinheiro, né? Talvez depois de Nova São York, né, por Francisco é uma causa do cidade Vale do cara, Silício, é. que é uma cidade caríssima, mas as pessoas se vestem como elas estivessem indo fazer uma trilha todo dia, não é? Eles usam tipo aquela calça meio cargo, é tudo roupa Cargo. cara, uma É Nossa, que casaquinho eu aqui da odeio. é Patagônia, muito próximo É. do Vale do Silício, ali é tudo não nerd, é? Parece que as pessoas estão prontas para ir para trilha, todo dia. tudo nerd. E a minha amiga falou, não, mas as pessoas estão indo para o escritório, assim, né? Então eles vão com. Mas é tudo roupa cara, né? Quem trabalha nessas empresas de tecnologia tem um relojão, né? É. Mas aqui você nunca vai ver uma pessoa tão casual assim. Se a pessoa tá casual, ela tá indo para academia. Hum. E não tem problema, tipo, se você quiser, por exemplo, hoje é sábado, vou de camiseta com um legging, um tênis para almoçar. Isso que é uma coisa que eu gosto daqui também, que você pode ir, não em todos os restaurantes, mas a maioria dos lugares, Hum. ninguém tá nem aí. É. Você pode ir literalmente com a Ah. melancia na cabeça, e é uma coisa É uma coisa legal dos Estados Unidos, né? E é aqui no Japão é, também, eu acho. Ah, quer dizer, Japão depende do lugar que você for. Em restaurante nem tanto É. assim. Mas, tipo, à noite aqui você vai no supermercado, tá todo mundo de pijama, sem o menor problema, né? E em Los Angeles, Ah. aí pra gente brasileiro é inadmissível sair na rua de pijama, mas porque a rua suja, exatamente, né? primeiro que Minha mãe suja, que é suja. a coisa que a gente sempre fala da questão da higiene, né? Que o brasileiro é muito chato em relação a isso, né? A gente é noiado com higiene, né? É, mas assim, lá eu lembro, em Los Angeles era normal encontrar gente. Isso é uma coisa que também aqui em Nova York, que eu acho que eu fiquei mais assim, que as pessoas aqui têm uns hábitos de higiene doméstica bem Pe- Questionáveis? questionáveis, peculiares. porque aqui muita gente tem faxineira, né? E não é um serviço barato, mas muita gente tem. Quem não tem, tipo, por exemplo, a gente, assim, eu entendo todo o contexto histórico do Brasil, da gente ser noiado com limpeza, porque sempre tem alguém fazendo, tem todo um contexto ali da escravidão, que nem vamos entrar nesse assunto, mas eu entendo o contexto. Mas, mesmo as pessoas que não têm ajuda no Brasil, todo mundo limpa a casa de Uhum. sábado. Quem nunca limpou a casa de sábado que atire a primeira pedra? Do tipo, bater tapete no quintal, abrir Lavar janela, tudo. né? Assim, é limpeza séria o negócio, entendeu? Isso não existe aqui. Outro dia eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu morei 7 anos no meu apartamento, eu nunca limpei a janela pelo lado de fora. Aham. É. Impensável no Nunca. Brasil isso, né? E isso é uma coisa assim que eu vejo. Aqui ninguém limpa a janela pelo lado de fora, né? Porque a gente Pois mora em é. prédio. Aham. E você não vai se pendurar na janela para Tudo tem um limpar limite, a né? janela, certo? Então, tudo tem um limite. Então, você. Daí, o meu chefe, ele é noiado com limpeza, a mulher dele também. Ele falou: não, você pode comprar um cabo, assim, aqueles que tem extensor, e aí você coloca o O negócio no meio. rodinho. Aí eu olhei pra cara dele, né, com o rodinho, não sei o quê. Aí eu falei: sabe quando que eu vou fazer isso? Nunca. Daí ele falou assim: mas quando você fizer, você vai ver que a janela vai, tipo, vai entrar outra luz na sua casa. Aí eu falei, Dane-se. estou bem feliz quando, né? Então, assim, mas era uma coisa que eu notei disso aqui de Nova York. Ninguém limpa a janela, né? Porque vindo de São Paulo, que tem muito prédio, mesmo quem mora em prédio, limpa a janela pelo E a lado de empregada fora, limpa, né? né? Põe lá o cabo de É. vassoura, não sei o que, se pendura, né? Não vamos nem entrar no mérito de ficar mandando uma pessoa se pendurar para limpar a sua É. casa. Aqui ninguém limpa. E olha, e aí até alguém me perguntou, minha mãe perguntou, ela falou assim: ah, mas não tem um serviço que você possa pagar, né, do prédio? Eu falei, nem tem isso no contrato, assim, Uhum. sabe? Né, o brasileiro, a oportunidade de negócio, vamos começar a entender, né? Vamos
vamos abrir uma empresa de limpar a janela. Só que ninguém liga, né? Tem esse padrão, assim, de limpeza que, tipo, tudo Ah, bem, tá do limpa a lado de fora, janela. né? É. Nossa, eu nunca, Então, mas no Brasil, todo mundo limpa a janela lá de eu fora. nunca Mesmo aqui nos Estados Mas no pensei. Unidos, você mora Brasil, numa Brasil é muito casa, fácil. No Brasil você pode lavar tudo, né? No Brasil a gente joga, pega a mangueira lá e joga lá, limpa tudo. A gente tava falando sobre isso também, né, com a Gabi. No Brasil é muito bom por isso. Você vai limpar a cozinha, você lava tudo, né? Você limpa o banheiro, você lava tudo. Aqui no Japão você não pode jogar água em nada, não. Você destrói a casa. ai, não, mas para mim vive no meu pesadelo aquele barulho da vassoura fazendo aquele barulho no ladrilho de casa, sabe? Aquele cheque, 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 assim. Eu ainda tenho um calafrio só de pensar, porque era sábado, 8 horas da manhã esse barulho, não é? Aquele com sabão em pó, assim, que a mãe coloca no quintal e faz aquele barulho, assim, né? Porque a gente lava com emoção, né? Lembro da minha mãe fazendo aquele barulho, sabe? De ficar lavando o piso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu me adaptei bem aqui, É, Aham. que eu não lavo a mas é uma janela. coisa engraçada, que isso por um lado é legal, né? Porque, por exemplo, até a Rockstar, Movistar, eles lavam a própria roupa, eles limpam a própria casa, né? Porque, assim, Ah, eu acho que as pessoas têm bastante ajuda aqui. não, Quem assim, pode? tem, Aqui em Nova York, não, quem pode, tem, assim, paga. mas é diferente. Porque, por exemplo, o meu ex-chefe lá, ele morava em Rancho Palos Verdes, lá, que só tem mansão ali e tal. Ele Uhum. tinha as empregadas, ia 2 ou 3 vezes por semana por algumas horas por dia. Então, é para manter a coisa Sim, sim. limpinha ali, mais ou menos, né? Tinha um cara para limpar a piscina e tal. Mas, assim, não é igual no Brasil, que a pessoa fica ali 8, 10 horas por dia, né? Limpando Servindo, né? tudo, arrumando constantemente, né? É diferente, bem É, diferente. porque aqui o serviço é muito caro e eu acho que tem essa coisa assim, que a maioria das pessoas não cresceu com isso, né? É. Porque É, isso que eu acho que tem uma coisa legal aqui dos Estados Unidos, que tem essa ascensão sim. social, né? De você, sei lá, conseguir ascender socialmente em uma Aham, geração, né? Independente de você ser é, artista ou um é, atleta, né? Então a pessoa não é. cresceu com toda essa ajuda, né? Então ela Não, sabe isso é muito legal, fazer. porque desde criança, né, eles aprendem a trabalhar no supermercado, empacotando coisas, engraxar um sapato de alguém, né? Eu acho que uma coisa muito interessante aqui dos Estados Unidos é esse espírito Uhum. empreendedor das pessoas, sabe? Eles têm aquele can-do É, attitude, assim, tipo, para eles é. nada é impossível, né? Eles têm uma autoestima, assim, E muito ensina as crianças elevada. a valorizarem o trabalho, né? Porque desde pequeno ele sabe, ele, olha, eu quero Sim, dinheiro para sim, comprar tal coisa, eu vou lá trabalhar, vou fazer uma coisinha aqui, ali, né? sim, Porque não depende, não fica dependendo do dinheiro do pai e da mãe, que no Brasil a gente ganha mesada, né? Então, sim, nos Estados Unidos nem sim. todo mundo ganha mesada, né? Então, é diferente. Ou para ganhar mesada tem uma listinha de coisas para fazer e tal, né? É um pouquinho diferente a relação com o trabalho. E americano não tem vergonha, né, de falar, ah, eu fui faxineiro, né? Não sei que ver quantos artistas falam, né? Não, Ah, eu não. Tem era orgulho de falar, né, na bartender, eu verdade. fui bartender por 5 anos, Garçom, mas ó, né? né? O American Dream, olha aí, hoje eu sou milionário, mas eu já fiz um monte de coisa assim, assim, não tem vergonha, que é uma coisa que brasileiro tem, né? Brasileiro não admite Sim, nunca. Ah, eu vou para os Estados sim, Unidos, não, nunca fiz faxina. Mas, às vezes foi lá faxineiro, mas tem vergonha de falar para os outros, né? Então sim. Aham. é engraçado isso também, culturalmente, né? A diferença Sim. Eles valorizam muito o trabalho manual, né? Por isso que aqui o trabalho, na verdade, ele não é caro, ele só valorizado. é o salário justo, Uhum. né? Então, por exemplo, aqui em Nova York, para você limpar um apartamento de 2 quartos, e é uma limpeza assim, de 2, 3 horas, vai te custar no mínimo uns É, 300 dólares por é. semana. Uau. Vale, assim, eu nem entro no mérito se vale 300 dólares ou não, é o preço que a pessoa cobra. Se para mim o meu tempo vale mais do que isso, Aham, eu pago. Se meu tempo vale menos do que isso, Uhum. eu não pago e aham, eu faço, é, né? Então, é mais assim, de você falar, ai, que absurdo, que é, caro. Não, você quer, quer. Se você não quer, você é. pode fazer, mas você E é não outra coisa vai, que a né? gente vê também em relação às gorjetas, né? Eu acho o americano muito Sim, generoso, assim, de um modo geral, né? Vai no supermercado, vai não sei aonde, é gorjeta, gorjeta, todo lugar se dá gorjeta, né? E as pessoas são generosas, eu acho, né? Eu trabalhei como babysitter aí lá em Los Angeles, logo que eu mudei para lá, adorava, né?
E eu ganhava muita gorjeta, além do dinheiro que eles tinham que me pagar pelas horas trabalhadas, eles ainda me davam gorjeta. Assim, e você fala, A cultura da gorjeta aqui é mas você muito fala, mas como forte, assim, né? né? Contratou, pagou o serviço e ainda vai me dar dinheiro a mais, né? Quem tem muito dinheiro paga mesmo, É, assim. Eu trabalho com gente muito rica, assim, e as pessoas dão gorjeta também sem é, dó, assim. Eu eu acho ótimo. adorava, achava bem legal. Quer dizer, Mas, assim, uma coisa que eu acho, assim, que mesmo eu morando aqui há tantos anos, eu, assim, quando, por exemplo, eu vou cortar o cabelo, a gorjeta mínima é 20%. Aham. Aí eu falo assim, gente, só fala quanto que custa o corte de cabelo. Então é 100. Não, fala que é cento e é, vinte. Aham. E aí, se eu quiser gastar 120, eu procuro um de 80, sei lá. Mas só de você saber que aquele preço que você viu, você tem que colocar 20% em cima daquilo, dá Sim. um rancinho, Friozinho assim, na que você barriga, fala, né? eu acho que é a Então, cultura, eu né? A tava, cultura do brasileiro. Que, eu pô, tava ouvindo. ah, sim. Eu tava ouvindo um podcast interessante sobre o Seth Godin, né, que é, tipo, um super marqueteiro e tal, e ele tava falando Uhum. dessa cultura da gorjeta nos Estados Unidos, né, porque tem a ver uma coisa também com, sabe, esse status quo, né, de você ser uma celebridade, ser uma pessoa mais, né, de classe social alta, você quer, a gorjeta que você dá na frente dos seus amigos é bem diferente da gorjeta quando você dá sozinho, por exemplo, né, e ele, Ah, nem vou falar disso quando eu isso trabalho também. em hotel, que eu bem sei Então, isso, bem sério? e ele tava falando que tem uma coisa que eu não sabia. Ele falou uma curiosidade que tem vários restaurantes, por exemplo, em Nova York, por exemplo, que é onde as pessoas vivem da gorjeta, né? As pessoas que trabalham na cozinha, por exemplo, elas não recebem nenhuma gorjeta e às vezes é um salário bem baixo também. Então ele falando que tem vários empreendedores agora em Nova York tentando mudar essa cultura de já incluir, aumentar o salário, aumentar, tipo, sabe? Para que as pessoas não tenham que ser falsas para conseguir pegar uma gorjeta maior e outra para você Hum. para as pessoas que estão, imagina na cozinha quente e a pessoa receber um salário assim tipo mínimo, sabe? É meio É injusto porque também, né? o salário do garçom aqui em Nova York, ele é muito baixo, ele é tipo É, assim, US$ 4 por Hum, hora. é louco isso, né? Na cozinha, a pessoa ganha mais, sei lá, a pessoa ganha 15, por exemplo. Só que é Aham. 15 sem e gorjeta. acabou. O garçom é Hum, 4 mais a gorjeta. Então, geralmente, quem trabalha no, né, que eles falam aqui no front of the house, eles ganham mais. O salário acaba sendo maior por causa das gorjetas. Tem restaurante que está começando a fazer isso. É o preço, entendeu? Sei lá, a salada custa US$ 23, gorjeta aham. incluída. E essa Vai gorjeta, ser dividida. né, eles tiram, vai ser dividido com todo mundo, quem trabalha na cozinha, quem trabalha, e aí todo mundo recebe um salário Hum, justo, né, incluindo os garçons. Porque eu acho que é muito mais correto isso, eu acho que a gorjeta deveria ser um bônus, um não salário, parte do salário. É, Porque é exatamente o que ele falou, é muita pressão no é, funcionário dele ser legal o tempo todo, porque aquilo literalmente é o salário, é o aluguel dele, uhum, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, e isso que ele falou dessa coisa de mostrar é verdade, porque quando eu trabalhava em hotel, por exemplo, quem trabalha como fala, de mensageiro, né? Que ah, chamam de bellman, que é as pessoas que ficam ali na porta do hotel recebendo, eles recebem muita gorjeta e eles não fazem muito esforço, certo? Você vai chamar um táxi, as pessoas dão US$ 20 de gorjeta porque o cara levantou o braço, né? Vamos combinar que é bastante dinheiro, US$ 20. E aí, para as pessoas que da limpeza, porque eu sempre trabalhei em governança, as pessoas não dão nada de gorjeta. Sério? Eles não são tão generosos assim. ah, As pessoas deixam US$ 5 e deixam um quarto, tipo, parecendo que passou um furacão no quarto, porque é exatamente isso que ele falou. O pessoal que falou isso, tipo, acertou na mosca. de você mostrar, e eu acho que também tem um pouco de machismo também, né? Tipo, você remunera melhor outros homens, né? Ah, Porque a maioria dos turistas são homens, né? Quem paga ainda é o homem, né? Então, você remunera homens melhor do que você remunera mulheres também, né? Porque geralmente quem trabalha na limpeza são hum, mulheres. Então, acho que tem uma nuancezinha assim. Então,
Só que em hotéis, a maioria das pessoas que trabalham nesses 2 departamentos, eles ganham salários. Então, a gorjeta é um bônus mesmo, né? Então, não é parte do salário. Então, mas claro que você ganhar, sei lá, você sair todo dia do hotel com 50, 100 dólares a mais no bolso, para uma Maravilhoso. pessoa que trabalha com limpeza, é maravilhoso. Até para mim seria ótimo, mas né, para uma pessoa que tem 2 filhos, né, que tem uma vida mais difícil, né, o que manda, sei lá, dinheiro para o país deles, de origem, para ajudar a família, é um super, Mas o que eu super acho bônus. legal da gorjeta é que, por exemplo, isso não é taxado, entendeu? Não se paga imposto em cima de Não, gorjeta. Então, essa é a parte boa. Por isso que muita gente prefere trabalhar assim, porque daí o salário é baixo, mas ele vai pagar sim, menos impostos, né? Então, a sim, gorjeta é um sim. dinheiro livre. Então, essa é a questão, né? E aqui tem toda essa questão de não existirem leis É, trabalhistas, né, que regulamentem tudo não tem uma isso. Então, CLT aí, é né, para tudo muito proteger o trabalhador, né? bem, vamos entrar nessa seara aí. Aí tem corta o podcast. E antes que nos xinguem, vamos dar mais uma pausa e a gente continua com a terceira e última parte desse bate-papo no sábado, para que você não tenha que esperar demais pela conclusão dessa entrevista com a Tânia Pereira. É que a gente fala demais, mas a conversa tá muito boa e tá difícil terminar. Então até lá, sábado, hein? Obrigada! Curta, comente, compartilhe o podcast Cidadãos do Mundo. Valeu! We're gonna let you go now. now.